dia 8, é o Dia Internacional das Mulheres. E estava dando expediente, mas resolvi dar uma passadinha aqui no círculo de oração para dizer da minha gratidão a Deus, que é o provedor de todas essas bênçãos, de todas estas coisas, pela vida destas mulheres, a partir da nossa diretora, irmã Antônia, minha esposa, e as demais que lhe assessoram, irmã Jeane, dirigente do ciclo de oração, e as demais que lhe ladeiam, bem como as que estão de joelhos. O trabalho dessas mulheres são trabalhos notáveis e vocês têm brilhado como brilham as estrelas no firmamento. E hoje eu passei para fazer uma homenagem a todas as mulheres, não só as que estão aqui diante de mim, através desse ciclo de oração, mas todas as mulheres do mundo inteiro que estão participando desse trabalho. Quero deixar registrado aqui a minha gratidão a Deus, porque vocês são presentes de Deus em nossas vidas. E quero deixar para reflexão Lucas, capítulo 1, versículo 30. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Glória a Deus. Esta mensagem, ela foi transmitida por um anjo, e este anjo era Gabriel. Gabriel foi o anjo enviado por Deus para trazer uma mensagem do céu à terra, e uma mensagem específica e a uma jovem que conseguiu achar graças diante dos olhos de Deus. Essa jovem, por nome Maria, ela estava noiva de um moço chamado José. José era o seu nome. E o anjo Gabriel, designado por Deus, foi à cidade onde Maria habitava, ali em Nazaré, que ficava naquela região da Galileia. E ali, ao chegar, ele encontrou aquela moça que era virgem, e ali falou a mensagem que Deus havia lhe confiado. E disse para ela: Deus é contigo. Glória a Deus. Deus é contigo. Em outras palavras, Deus está com você. Você tem sido uma bênção para Deus. Certamente aquela jovem era uma jovem comprometida com Deus, era uma jovem que andava no centro da vontade de Deus, era uma jovem que agradava a Deus com os seus feitos, com as suas obras, era uma moça crente, muito abençoada, uma moça que temia a Deus. E Deus muito se agradou dela. E foi exatamente através de uma vida consagrada, foi através de uma vida num profundo conhecimento de Deus, que Deus a escolhe para que ela fosse um canal de bênção para o cumprimento das profecias que os profetas já tinham vaticinado. E seguramente, quando ela vê o anjo, ela turbou-se,
Ela ficou estupefata e o anjo disse: salve agraciada do meu pai, o Senhor é contigo. E ela, admirada, disse: que saudação é esta? Ela nunca havia antes ouvido uma saudação daquela. E ela ficou admirada e estava diante de um ser angelical. E o anjo disse para ela: não temas, você achou graça aos olhos do Senhor. Ele escolheu você. Pense que graça alguém ser um escolhido de Deus. E ela estava sendo escolhida para uma grande missão. Mas eu quero dizer que, apesar de todo mundo dizer eu gostaria sim de ser escolhido ou escolhida, todavia não foi fácil para aquela moça. Por quê? Porque a missão que ela estava recebendo do Senhor, eu disse a missão que ela estava recebendo do Senhor era uma missão de muito risco, uma missão que podia custar a sua própria vida. Por quê, pastor? Porque ela não era casada, ela era solteira, ela era uma virgem. E na cultura judaica, uma moça antes de casar, ela não podia ter nenhum tipo de relacionamento íntimo com um homem, de sorte que, se tivesse, era desonra e podia ser motivo até de morte. Glória a Deus. Então estava em risco a sua moral, a sua honra, a honra da sua própria família. E foi por isso que Maria, ela assombrou-se com a saudação e ficou atenta para a missão. E a missão é que ela ia gerar um filho, e não tinha que ser diferente. Ela disse para o anjo, apesar de ser anjo, mas a mente humana, a mente de Maria não podia entender, não podia compreender como alguém que não tinha tido nenhum contato físico com um homem podia engravidar, podia ter um filho. Mas milagre não se explica. Deus estava prestes a fazer um grande e extraordinário milagre na vida daquela moça e seguramente na vida da humanidade. Aleluia. O problema era que, se a pessoa escolhida aceitaria a missão. Se fosse uma mulher casada, seria mais fácil aceitar a missão. Glória a Deus. Porque não haveria nenhum risco, já que era algo da parte de Deus e algo feito em secreto. Mas ela era virgem. Glória a Deus. Ela era virgem. Mas todavia, ela aceitou. E o anjo disse, quando ela pensou ela só pensou nas consequências, o anjo recebe a revelação e disse: não temas, você não precisa ter medo. Oh, aleluia. Não precisa ter medo, porque a graça de Deus vai resolver tudo isto. E você achou esta graça. E no teu ventre você vai conceber, vai dar à luz a um filho, e você vai colocar o nome dele de Jesus. Disse que ela ia engravidar, disse que ela ia ter o filho, e deu até o nome do filho.
o nome dele vai ser Jesus. Meus amados e queridos irmãos, quando naquele mesmo período, quem chega para visitar a noiva? O noivo. Glória a Deus. Não no mesmo dia da revelação. Alguns dias depois, chega o noivo. E o noivo percebe que os contornos de Maria não eram o mesmo. Alguma coisa tinha acontecido. E seguramente ela chama o noivo e conta aquilo que estava acontecendo. Ela não podia contar a mais ninguém, nem a outra pessoa. Ela guardou em silêncio. E quando ela contou a José, José a amava. Era o rapaz certo para a vida dela. E ele tinha um profundo amor e respeito por Maria. Mas quando ele soube daquela notícia, é comum, é normal que 1001 pensamentos passou na mente de José. Glória a Deus. E José parou e pensou. Mas o amor que ele tinha por ela era muito forte, era muito grande. E quem ama, cuida. Quem ama não quer o mal do ser amado. E ele resolve deixá-la secretamente. Ele não podia assumir o filho, porque ele tinha convicção da sua integridade, que ele não tinha tido relacionamento com ela. Ele estava em dúvida se realmente aquela história procedia ou não. Então ele resolve deixá-la secretamente para que ela não sofresse as consequências. Se alguém teria que sofrer as consequências, ele disse: esse alguém sou eu. Mas ela não vai sofrer as consequências. E ele resolve que no outro dia ele iria embora. Mas o Senhor nosso Deus não é Deus de confusão. Tudo que ele faz é perfeito. E naquela noite José foi visitado pelo anjo e lhe disse: olha, José, não temas receber Maria por tua mulher ou esposa, porque o que está gerado nela é obra do Espírito Santo. E eu ainda acredito que José no outro dia foi pedir para ela perdão, porque ele pensou mal. Aleluia! Meus amados e queridos irmãos, hoje é o dia das mulheres. Eu não podia deixar de trazer essas homenagens, essa homenagem para vocês mulheres e todo mundo, com base neste texto, a exemplo desta em apreço. Uma mulher de vida consagrada a Deus. Uma mulher que tinha uma profunda comunhão com Deus. Uma mulher que andava no temor de Deus. Uma mulher que sobretudo achou graça aos olhos do Senhor, de sorte que foi visitada pelo anjo e Deus lhe confiou uma grande missão. E neste particular, tantas foram as mulheres, desde a velha aliança à nova e na nossa geração, que Deus tem confiado a elas grandes responsabilidades, grandes missões. Mulheres que cuidam da sua chamada, que cuida do seu esposo, que cuida dos seus filhos, que cuida da sua família, e ainda Deus lhe dá tempo para cuidar da família dos outros.
Eu não sei como as mulheres alcançam tanto fôlego para fazer tantas coisas. E eu não sei o que Deus faz com o tempo das mulheres. Porque o meu de 24 horas não dá para fazer tudo. Mas as mulheres no mesmo tempo de 24 horas dá para fazer tudo e muito mais. Então parabéns vocês, mulheres, pelo brilhantismo, pela força, pela coragem, aleluia, que vocês têm. Lembro-me de quando Jesus Cristo foi conduzido ao Calvário. Todos os homens, todos os discípulos, todos aqueles homens corajosos e fortes, eles fugiram. Mas as mulheres de longe, de perto, acompanharam Jesus até o momento da crucificação. Maria e outras Marias estiveram ao pé da cruz, aleluia. Enquanto que os discípulos, alguns, os mais corajosos, de longe ficaram vendo ele lá no alto do Gólgota. Sem esquecer de quando Jesus Cristo foi enterrado, foi sepultado, aleluia. Ninguém apareceu ali, porque sabia o risco que iam ter. Sabia que aquele túmulo estava guardado por soldados romanos e que havia um selo ali do rei, que ninguém podia se aproximar. Mas amanhã do domingo, as mulheres foram lá, aleluia. Mulheres que têm coragem, aleluia. E se fôssemos lembrar dos feitos das mulheres, não podíamos esquecer da outra Maria, na casa de Marcos. Quando Pedro foi preso, ela fez um círculo de oração e disseram: nós não aceitamos o nosso pastor continuar na prisão estadual de Jerusalém. Vamos fazer um ciclo de oração e vamos orar até que Deus tire ele daquela prisão. E elas oraram: Senhor, nós não podemos ir naquela prisão, mas Senhor, tu podes, e se o Senhor não quiser ir, mande um anjo. E Pedro estava dormindo e chegou um anjo e disse a Pedro: Pedro, cinge-te, calça os teus pés, aleluia, e saia desta prisão, porque as mulheres pediram ao Senhor e o Senhor mandou soltá-lo. Parabéns, parabéns à minha eterna namorada, irmã Antônia. Meu abraço, meu beijo carinhoso, e parabéns a todas as mulheres que fazem esse trabalho de ciclo de oração, e todas as mulheres do mundo inteiro. Meus parabéns, e que em Cristo Jesus Deus abençoe a todas.